Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gratidão, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Nós entramos na presença do nosso Deus, poderoso, maravilhoso, misericordioso. As misericórdias do Senhor já se renovaram hoje e elas são as causas de nós não sermos consumidos. Por isso nós estamos na presença do Senhor em agradecimento por mais uma noite de sono, por este novo amanhecer, pelo dom da vida. Gratidão por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Que nesta manhã o Senhor tome a direção de tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Nós consagramos tudo a Ti, Pai. A nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho. Nós consagramos a Ti, Pai, todo o nosso ser. Aleluia, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa curar nesse dia chamado hoje, porque hoje foi o dia, é o dia que o Senhor preparou para nós, que nós venhamos regozijar no Senhor e na força do seu poder, amém? Glória a Deus. Hoje o nosso pãozinho diário se encontra no Salmo 6, os Salmos de Davi, aonde Davi ele recorre à misericórdia de Deus. A quem você está recorrendo? Ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite inundo a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e estão envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se e perturbem-se todos os meus inimigos, torne atrás e envergonhe-se num momento. Louvado seja Deus. Então aqui, o salmista Davi se encontrava numa situação, difícil. Ele não menciona qual era o sofrimento, mas pela história já dá para perceber que ele não estava bem. Aonde ele diz, ele achou, aqui que o Senhor estava castigando ele por causa do pecado dele, Claro que tem as consequências, sim. Ele fez muitas coisas erradas e agora tinha consequência. Mas quando a gente recorre à misericórdia de Deus, ele ameniza, sim, a prova. Ele ameniza, dependendo da situação, que isso é com ele, não é comigo, Nem, nem consequência vai ter. Por quê? Aí as pessoas falam assim, mas já fez, vai ter que pagar. Ou então, fulano não pagou o que deve, nunca sofreu. Por quê? Isso é coisa para Deus. É coisa para Deus, não é para mim e para você. Deus tem os seus mistérios, os seus segredos, e Ele não revela para qualquer um. Então, aos olhos humanos, não era nem para ser nos dias de hoje, as coisas que Davi tinha cometido, não era nem para ele estar solto. Era para estar preso, ou até chegar até a morte. Porque hoje em dia, as pessoas, a justiça prende e até por lá mesmo é morto, Às vezes solta, daqui a pouco a pessoa está morta. Por causa dependendo do que fez, a própria lei faz a justiça, Mas com Deus é diferente. Deus, ele não paga mal por mal. Ele perdoa o mais vil pecador,
Não importa o que você fez, deixou de fazer, mas Deus, ele perdoa o mais vil pecador. Depende também do arrependimento. Porque às vezes a criatura fez e aconteceu e nem pede perdão. Como é que vai receber? Porque temos que pedir. Quando nós queremos algo de alguém, às vezes a pessoa não vai. Às vezes acontece assim da pessoa chegar e te dar algo. Mas às vezes depende da gente pedir, né? A pessoa nem está sabendo que a gente quer ou precisa de tal coisa. Precisa pedir. E com Deus é assim. Ele sabe o que nós queremos. Ele já sabe de tudo. Ele sabe até quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Na de todos. Ele sabe, ele conhece. Ele sonda o nosso pensamento, o nosso coração e vê o nosso pensamento. Ele lê. Ele já sabe. Mas tem coisas que ele quer que a gente pede. Se aí a pessoa fala, mas se Deus sabe que eu preciso, por que ele não me deu? Você pediu? Você já abriu a boca para pedir, para se humilhar diante do Senhor? Não que Deus, ele, adoro ver alguém se humilhando para mim. Ele não é o ser humano, que às vezes ama ver você se humilhando. Né? Dá uma risada, se alegra com o sofrimento de alguém. Mas Deus, ele não se alegra com o sofrimento de ninguém. Ele não nos criou, não nos trouxe a esse mundo, não nos jogou para ser uma coisa qualquer. Ele se importa comigo, se importa contigo, né? Eu não sei o que é que você está passando, né? Como a história de Davi, a gente sabe que ele estava passando por uma situação difícil, mas ele não mencionou, né? Não destacou aqui a história, não apontou a história, mas ele deixou bem claro que Deus, ele respondeu a súplica dele, né? Ele disse, o Senhor já ouviu a minha súplica. Se o Senhor, ele declarou que o Senhor já ouviu, porque ele verbalizou, ele falou. Ainda que ele nem falasse, Deus ia ler o pensamento dele. Mas às vezes é preciso nós verbalizar o que nós queremos. Às vezes a pessoa está com problema, né? Vai falar com A, com B, com C. Se é um problema de saúde, corre, vai no médico, né? Não que seja errado, né? Às vezes é preciso sim recorrer a um médico, a um psicólogo e às vezes até um psiquiatra. Às vezes é necessário, dependendo da situação. Mas a primeira atitude que nós temos que ter é recorrer ao Senhor. Se Ele quiser, Ele não permite nem que chegue até o médico. Mas se Deus quiser permitir, às vezes é preciso passar pela mão de um médico, porque Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. Deus pode usar a mão do médico, Ele pode usar um medicamento para na primeira dose você já ficar bem. Se você precisa de um psicólogo, procure primeiro o psicólogo Jesus. Eu falo isso por conhecimento de causa. No momento que eu detectei, eu vi um sinal que eu estava precisando, eu não fui procurar psicólogo terreno. Não que eu seja contra, me entendam. Cada caso é um caso, cada história é sua história. Cada pessoa tem a sua história. Às vezes é preciso sim ir num psicólogo. Para isso Deus dá sabedoria para as pessoas, orientar um ao outro, Assim como ele dá sabedoria ao médico, ele dá também para um psicólogo, psiquiatra, para tratar do ser humano. Às vezes precisa. Mas eu, particularmente, para a glória de Deus, procurei Jesus. Quando eu detectei o sinal de que eu não estava normal, aquela situação que eu estava vivendo não era mais normal, eu corri e procurei o psicólogo Jesus. E ele ouviu a minha súplica. Ele atendeu, o meu clamor. E sarou a minha mente, a minha alma está sarada. Louvado seja Deus. Nós temos uma história hoje que tem por título Esperança para os Feridos. Meu coração está muito angustiado, Senhor,
quando virás me restaurar? Aqui o salmista Davi falou no versículo 3, né? Mas ainda há esperança. Lá no livro de Jó está escrito: ainda há esperança para a árvore que se for cortada, ao cheiro das algas brotará e ainda darão o seu renovo, né? Então, não importa qual seja a tua situação. Às vezes você pode dizer assim: ah, mas esse problema aqui não tem mais jeito. Ah, essa enfermidade não tem mais jeito. Ainda há esperança para os feridos. A história nos diz assim: a maioria das pessoas carrega cicatrizes que não conseguimos ver ou entender. O jogador de beisebol Andrelton Simmons disse essas palavras profundamente honestas quando encerrou sua carreira no final da temporada devido a problemas de saúde mental. Refletindo sobre a decisão, ele sentiu que precisava compartilhar sua história para encorajar outros que, porventura, enfrentavam algo semelhante e lembrá-los de mostrar compaixão. Cicatrizes incríveis são mágoas e feridas profundas que não podemos ver, mas causam dor e sofrimento reais. No Salmo 6, Davi escreveu sobre a sua luta profunda, palavras dolorosamente duras e honestas, né? Então, tem problemas, né? A dor na alma, ninguém está vendo, mas ela está ali. E às vezes, né? Como ontem eu conversei com uma pessoa que está passando por esse problema de dor na alma, né? E ali eu falava para ela: você está com dor na alma. Eu já senti essa dor e sei como que é, né? E às vezes, devido à dor que está corroendo lá dentro, está oculta, que ninguém sabe, que ninguém vê, ninguém consegue detectar. Só o médico dos médicos consegue detectar uma dor na alma, que às vezes a pessoa toma atitudes, né? Até pensada, não impensada, pensada, mas o pensamento são atitudes, né? Que vem em forma de atitudes que são erradas, que não é aquela atitude que é preciso tomar. E às vezes a pessoa fica o tempo todo, né? Falando coisas, fazendo, para chamar a atenção da outra pessoa que está do lado, mas é como se não estivesse. Que deixa o outro ali sofrendo, né? Sendo assim, né? Pisoteado. Às vezes as pessoas matam outros com o silêncio. Não abrem a boca. Porque uma pessoa calada, aí sim, aquela pessoa tem razão. Ele é o bom, a pessoa é boa, por quê? O outro é que fala demais. Mas a pessoa fala por quê? Porque já não aguenta mais. Está com a dor tão enorme, né? E essa dor causa doença, causa sofrimento, né? Ele estava, né? Ali o salmista, né? Ele estava agoniado e muito angustiado. Davi sentia-se exausto de tanto gemer e sua cama ficava cheia de lágrimas. Apesar de Davi não compartilhar a causa de seu sofrimento, muitos de nós nos identificamos com a sua dor, né? Muitos identificam com essa dor, a dor na alma. Mas faça como o salmista Davi, recorra, peça ajuda ao Senhor, porque Ele vai ouvir a tua súplica. Às vezes é preciso você verbalizar. Está só, no momento que você estiver só, humanamente falando, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e grita se for preciso, né? Eu já passei uma situação que eu fui posta cara a cara com uma conselheira tutelar, sem eu dever na história. Eu me vi como um réu e doía, porque eu sabia, eu sei a pessoa que eu sou, né? Eu não, né? Nunca fui uma mulher que não cuidei bem dos meus filhos, que não cuidei bem da minha casa, né? Eu saía para trabalhar e voltava, eu dava conta dos meus filhos, da minha casa e ainda
Eu estudava, eu trabalhava, eu cuidava dos filhos, eu cuidava da casa. Era uma correria só, né? Só que tem momentos que você não pode parar dentro de casa, né? E vendo tudo acontecer e você parar. Não, é preciso você passar pela dor lutando, né? E às vezes as pessoas querem te fazer mal, né? Querem te maltratar, querem te ver até atrás das grades. E ele arruma argumento para te incriminar, né? E eu me vi feito um réu. Mas doía tanto. Mas doeu tanto na minha alma. E quando eu procurei a melhor amiga que eu tinha para desabafar, ela não estava em casa. O que foi que eu fiz? Entrei na minha casa, fechei a porta e caí de joelhos. Porque no momento Deus não queria que eu me abafasse com o ser humano. Ele queria que primeiro eu me desabafasse com ele. Eu não tinha palavras. Eu não tive muitas palavras naquele dia. Eu só caí de joelhos, pus a minha cara no meu sofá, né? No meu rosto assim, inclinei e gritei: o socorro! Socorro, Deus, eu não estou suportando mais. Eu já gritei, eu já chorei, eu já falei. Tudo isso eu passei. Eu não sei no momento qual era a dor do salmista. Não, a dor de Davi era muita, que ele dizia que doía, né? Machucava até os ossos dele, né? E se a gente guardar essas dores, ela se transforma em doença. Começa a ter doenças. Mas quando nós recorremos ao Senhor, Ele ouve, assim como Ele ouviu a súplica de Davi. Aleluia. Davi clamou a Deus, abriu seu coração com honestidade, orou por cura, salvação e misericórdia. Chegou a questionar: quando virás? Insisto por sua situação. Davi permaneceu confiante que Deus ouviria sua súplica e agiria em seu tempo. Por nosso Deus ser quem é, sempre há esperança, né? Como eu falei para aquela, né, para uma serva ontem, que ainda havia esperança. Tudo que ela estava passando, né, é passageiro, vai passar. É só uma fase, vai passar. Ainda há esperança. Nunca deixa sua fé se abalar em Deus. Confia que Ele vai ouvir, né, e resolver o teu problema. De alguma forma Ele vai ter solução. Porque teve para mim, por que não vai ter para você? Eu não sirvo a um Deus diferente. É o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus. O mesmo Deus que socorreu o salmista, Ele está pronto também a nos socorrer, a vir ao nosso socorro, a vir ao nosso encontro. Agora, tende a nós a clamar. Às vezes é obrigado nós a abrir a nossa boca e falar, porque Deus, Ele ouve o nosso clamor. Ele não é surdo, não precisa gritar, mas se Ele fala: pedi, dá-se-vos-á. E como é que você pede algo? Se você não abrir a boca, alguém não vai saber que você precisa. Mas Deus, Ele sonda também o teu pensamento, o teu coração. E Ele sabe do que você precisa. Mesmo numa lágrima. Uma lágrima para Deus é uma frase. Às vezes a pessoa chora, não sabe nem como vai se expressar. Mas a tua lágrima tem um peso diante de Deus. Tem uma frase. Amém? Você já experimentou a cura e misericórdia e o resgate de Deus ao passar por profunda angústia? Acabei de falar. Eu já. Você já? Você já experimentou, né, a cura, a misericórdia? E a melhor cura é a cura da alma. Às vezes você hoje amanheceu com a sua alma angustiada, abatida. Busque a Deus, clame a Ele. A palavra do Senhor fala assim lá em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No momento que nós clamamos ao Senhor, Ele nos anuncia, nos revela a sua grandeza, nos dá solução, nos dá vitória. Amém? Oremos. Pai,
Concede-nos um coração puro para expressar a nossa dor mais profunda e escolher sua presença e cura. Amém. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele venha curar a alma ferida, o coração angustiado, essa alma que está abatida. Receba a cura divina neste dia chamado hoje. Você que está aí com a alma abatida, angustiada, receba a tua cura divina. O psicólogo Senhor Jesus está chegando aí, está bem do teu lado. Clame a Ele. Amém? Deus abençoe a nossa vida e nos dê uma sexta-feira de vitória.